Em abril de 1992, a cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná, foi abalada por um desaparecimento que se tornaria um dos casos mais controversos da história criminal brasileira. Evandro Ramos Caetano, um menino de apenas 6 anos, saiu de casa para ir à escola e nunca mais voltou. O desaparecimento mobilizou a cidade, gerou comoção nacional e desencadeou uma investigação que, ao longo dos anos, revelaria tortura, manipulação, injustiça e teorias de conspiração. Nos primeiros dias, a busca por Evandro foi intensa. Cartazes foram espalhados, moradores se voluntariaram, a polícia fez varreduras, mas não havia pistas concretas. Até que 7 dias depois, o corpo de uma criança foi encontrado em um matagal. Estava mutilado com sinais de violência extrema. A identificação foi difícil, mas a polícia concluiu que era Evandro. A cidade entrou em choque. A brutalidade do crime gerou revolta e medo. A pressão por respostas aumentou. A investigação tomou um rumo inesperado. A polícia passou a considerar que o crime poderia ter sido um ritual de magia negra. A ideia surgiu a partir de boatos e da forma como o corpo foi encontrado. Rapidamente, a narrativa de um sacrifício infantil começou a se espalhar. A imprensa abraçou a teoria. Manchetes falavam em seitas satânicas, bruxaria e rituais macabros. A população, já abalada, ficou ainda mais assustada. A polícia prendeu 7 pessoas. Entre elas estavam Beatriz Abage e Celina Abage, mãe e filha, pertencentes a uma família influente da cidade. Também foram presos 3 homens, que, segundo a polícia, teriam participado do ritual. Os acusados foram levados para delegacias e, após horas de interrogatório, confessaram o crime. As confissões eram detalhadas, descreviam o ritual, os papéis de cada um e como Evandro teria sido atraído, amarrado e morto. Mas havia algo estranho. As confissões foram feitas sem a presença de advogados. Os acusados estavam visivelmente abalados. Mais tarde, eles alegaram que foram torturados, que apanharam, foram ameaçados, privados de sono e comida, que confessaram apenas para que a violência parasse. A defesa passou a questionar a validade das confissões. E a dúvida se instalou. Os acusados eram culpados ou vítimas de um erro brutal. O caso foi a julgamento. Beatriz Abage foi condenada. Celina, por problemas de saúde, não foi julgada na época. Os outros acusados também enfrentaram processos. Mas ao longo dos anos, novas evidências começaram a surgir. Em 2018, o jornalista Ivan Mizanzuki lançou o podcast Projeto Humanos, série O Caso Evandro. Com uma investigação minuciosa, ele revelou áudios inéditos das confissões, mostrando que os acusados foram de fato torturados. Os áudios mostravam gritos, ameaças, agressões. A narrativa oficial começou a ruir. O podcast teve grande repercussão. A história foi revisitada. A imprensa, que antes havia condenado os acusados, passou a questionar a versão policial. Em 2021, a Globoplay lançou uma série documental baseada no podcast, trazendo ainda mais atenção ao caso. A série mostrou os erros da investigação, a fragilidade das provas e como a busca por justiça pode se transformar em injustiça. O caso Evandro passou a ser visto como um exemplo de como o sistema pode falhar, como a pressão por respostas pode levar a conclusões precipitadas, como a mídia pode influenciar a opinião pública e como a verdade pode demorar décadas para aparecer. Beatriz Abage foi absolvida em novo julgamento. Celina também foi inocentada. Os outros acusados foram libertados, mas o trauma permanece. A família de Evandro nunca teve paz. A dor da perda se mistura com a dúvida. Quem matou Evandro? Por quê? O verdadeiro culpado foi encontrado? Ou o caso foi encerrado com base em confissões forjadas? Até hoje essas perguntas não têm resposta. E o mistério permanece. Teorias da conspiração surgiram. Algumas pessoas acreditam que o crime foi cometido por alguém poderoso, protegido pelas autoridades. Outros acham que o corpo encontrado não era de Evandro e que ele pode ter sido levado por uma rede de tráfico de crianças. Há quem diga que o caso foi usado para encobrir outros crimes. Nada foi comprovado, mas as dúvidas continuam. O caso Evandro
é mais do que um crime. É um retrato do Brasil. Um país onde a justiça é lenta, onde a polícia pode torturar, onde a mídia julga antes dos tribunais. Um país onde a verdade pode ser enterrada por décadas e onde a dor das famílias nunca desaparece. Hoje, mais de 30 anos depois, o caso ainda emociona, ainda revolta, ainda ensina. É estudado em cursos de direito, jornalismo e psicologia. É debatido em podcasts, séries e livros. E continua sendo um dos maiores mistérios da história criminal brasileira. A história de Evandro é um alerta. Um lembrete de que a justiça precisa de tempo, cuidado e responsabilidade. De que confissões obtidas sob tortura não são provas. De que a mídia deve informar, não condenar. De que o público deve questionar, não apenas acreditar. Se você gostou desse caso, se inscreva no canal Fatos e Conspirações. Toda semana uma nova história real, um novo mistério, uma nova reflexão. Porque nem tudo que parece é verdade.